Mais um Podleges está iniciando na data de hoje. Bom dia, meus queridos amigos do curso de Direito, e vamos hoje abordar a questão sobre bens públicos na disciplina de Direito Administrativo. Olha só, bens públicos não é um assunto dos mais relevantes para a prova da ordem, já que apareceu em apenas 4 questões nas últimas provas, conforme pesquisa da nossa amiga Amélia Meirelles, do 7º período de Direito. Então, em relação a essas 4 questões, os assuntos que foram mais cobrados foram em relação a conceito, classificação, afetação e desafetação, características dos bens públicos, uso dos bens públicos e bens públicos em espécie. Vamos ao conceito. O Código Civil de 2002, lá no artigo 98, ele apresenta o conceito sobre bens públicos. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. Então, para a doutrina, meus amigos, bem público são todos os bens vinculados à prestação de um serviço público, seja o bem pertencente à pessoa de direito público ou privado. E quanto à classificação dos bens? Há algumas espécies, que seria quanto à titularidade, que traz titularidade federal, que é a União, artigo 20 da Constituição Federal, estadual, que é a dos estados, artigo 26 da Constituição Federal, distrital, artigo 26 da Constituição Federal, competência estadual, municipal, que é a dos municípios, que estão previstas aí nas leis orgânicas de cada município. E quanto à natureza, então, bem de uso comum do povo, que é destinado ao uso comum e geral de toda a comunidade, bem de uso especial, que é destinado à prestação dos serviços administrativos, mas são também bens vinculados ao exercício de alguma atividade administrativa. Temos os bens dominicais e dominiais, que não possuem uma destinação específica, é um bem público, União, Estado, Distrito Federal ou município, mas que não são destinados para o uso da coletividade, nem vinculados à prestação de atividades administrativas. Quanto à afetação e desafetação, temos que a afetação ela é um ato ou fato por meio do qual um bem não vinculado a um fim específico passa a sofrer destinação ao fim público, se tornando bem de uso comum do povo ou de uso especial. A desafetação ela ocorre por meio de ato em que um determinado bem vinculado ao uso coletivo ou ao uso especial ele tem suprimida a sua destinação pública. Então, portanto, o ato de afetação significa dar destinação pública a um bem que não tinha tal destinação. E a desafetação ela é regida, ela tem a função de retirar a destinação pública do bem. Temos aqui também a questão sobre regime jurídico dos bens públicos, Em regra, os bens públicos são inalienáveis, então o regime jurídico dos bens públicos abrange determinadas características principais, que são a inalienabilidade, impenhorabilidade, imprescritibilidade, a não onerabilidade ou impessoalidade de oneração, ok? E o uso dos bens públicos, que temos o uso de bens públicos por particular, que é o normal e anormal. Então, o uso normal é o que se dá de acordo com a destinação principal, exemplo, rua aberta à circulação. E já o uso anormal é que ocorre em desconformidade com a destinação principal, como, por exemplo, ginásio esportivo, para show musical, por exemplo, estacionamento usado para festa, entre outros. E temos o uso comum e privativo, dentro do uso de bens públicos por particular, que é o uso comum, que é aquele diante do qual todos podem, de forma igual, utilizar o bem e dispensa, em regra, as manifestações prévias do poder público. O
uso privado de bem público ele já consiste na utilização, que é um caráter exclusivo de um bem público que pode ali bem público pelo particular mediante consentimento estatal prévio, né? E o uso privativo de bens públicos pode ser de bens afetados, uso comum e especial, né? Ou de não afetados, né? Dominicais, por exemplo. Então, os bens afetados eles podem ser utilizados pelo particular mediante autorização, permissão, concessão de uso. E os bens não afetados podem ali ser utilizados mediante locação, arrendamento, comodato, efeitio-use e concessão de direito real de uso. Estamos encerrando mais um PodLegis e o próximo, que é o nosso último conteúdo sobre direito administrativo, que vamos falar sobre os bens públicos em espécies. Eu aguardo vocês aqui no próximo episódio e já vou me despedindo aqui. Então, tchau, tchau, meus queridos amigos, e até o próximo episódio.